Levíticos 9. 8. Levíticos 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. E a congregação juntou-se à porta da tenda. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. E lhe vestiu a túnica e cingiu-o com cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode. O cingiu com cinto lavrado de éfode e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Pôs a mitra sobre a sua cabeça. E diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado. E Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre a ponta do altar, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado, dos rins da gordura, e Moisés o queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo, fora do arraial. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés espargiu-lhe o sangue sobre o altar. Partiu também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada, era o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da congregação, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés tomou o sangue, pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita. Também fez chegar os filhos de Arão a Moisés, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita dele e sobre o polegar da sua mão direita. Moisés espargiu o resto sobre o altar. A gordura, a cauda e toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado, ambos os rins, sua gordura e a espada à direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura, sobre a espada à direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e suas mãos de seus filhos, e o moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os nas suas mãos e os queimou no altar, sobre o holocausto. Estas foram uma consagração por cheiro suave. E tomou Moisés o peito e moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão, e sobre os seus vestidos, sobre os seus filhos, e sobre os vestidos dos seus filhos.
E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda, e ali comei com o pão que está no cesto da congregação, como tenho ordenado, dizendo Arão a seus filhos a comeram. Mas o que sobejar da carne do pão queimarei com fogo. Também da porta da tenda da congregação não sairei por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e farei a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Arão oferece sacrifícios por si e pelo seu povo. Levítico 9. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-o perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para o holocausto, também um boi, um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor a oferta de manjares, amassado com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenou Moisés, diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado, e o teu holocausto. Faze expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo, e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e decolou o bezerro da expiação, que era por ele. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o espargiu sobre o altar. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto do altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era do povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro, em sacrifício pacífico, que era do povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do carneiro, a cauda, e o que cobre a fressura e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica.
Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces.